Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Valmier. Para quem não me conhece, sou Monique, faço parte aqui do time de marketing da Valmier Automation. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre indústria 4.0, o tema principal da indústria 3.0 para a indústria 4.0, o que isso realmente significa. A gente pretende abordar esse assunto durante 45 minutos a 1 hora. Vocês podem enviar todas as suas questões pelo chat. A gente vai estar respondendo durante o webinar. A gente vai abrir um espaço também para responder todas as suas dúvidas no final desse webinar. E agora eu vou passar a palavra para o nosso especialista, o Nilson Fernandes, que é o diretor técnico de marketing e é especialista em produtos e soluções para a transformação digital na indústria 4.0. Bom dia, Nilton. Bom dia, Monique. Obrigado, bom dia a todos. Espero que todos se encontrem bem. Mais uma vez, estamos aqui fazendo o nosso webinar aqui. E esse é um webinar que vai ter alguns conceitos um pouquinho diferentes. Mas como a Valmier tem feito durante todo esse tempo, né, além da gente trabalhar com os produtos de tecnologia, a gente quer realmente passar conhecimento para os nossos clientes, tá? Então, obrigado mais uma vez pela presença de todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre transformação digital, alguns conceitos importantes, algumas características interessantes que a gente pode ter. Mas antes de eu começar efetivamente, vocês podem já ir fazendo a pergunta de vocês. No final, no meio da apresentação, eu vou pedir uma interação de vocês para me ajudar a entender um pouquinho o cenário que vocês estão vivendo, coisa bem rápida, né? E antes de começar, eu queria efetivamente agradecer algumas pessoas que puderam tornar esse webinar possível, no sentido de ensinar para a gente, ou para mim especificamente, algumas ideias que eu vou passar para vocês, tá? Então, eu queria agradecer, por exemplo, ao Warren Nipper, que é o co-inventor do MQTT. Quero agradecer também o Walker Reynolds, que é o presidente da Intelic Integrações, o John Herring da Highbyte, o Ian Scarrett e o Dominique Ockenbayer, que são da HiveMQ, e também o pessoal da Opto 22, que nos ajudou com o ensinamento de algumas funções, alguns dados que a gente vai mostrar para vocês aqui. Muito bem. Esse é basicamente o que a gente vai tentar cobrir hoje. Então, alguns conceitos básicos, definições importantes, cenários e desafios, a questão dos silos e da arquitetura desacoplada numa fábrica inteligente, falar um pouquinho sobre MQTT, Spark Plug, vou fazer uma pequena demonstração para vocês e depois a gente vai fechar o nosso evento, tá bom? Então, vamos lá. Bom, objetivos da transformação digital, né? Então, na verdade, o objetivo principal, quando a gente fala em transformação digital, é claro que é o intuito de diminuir os nossos custos e aumentar a nossa receita, né? Mas, na prática, o que a gente vai estar fazendo é fornecer aos donos do nosso negócio, da nossa empresa, os dados e as informações que eles precisam, quando eles precisam, da forma que eles precisam, né? Eu gosto de falar que a gente precisa de algumas perguntas, precisamos responder algumas perguntas quando a gente fala de transformação digital. Por exemplo, né? Será que eu quero continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia ontem? É claro que não, né? Então, essa é a primeira ideia que eu tenho que considerar quando eu falo em transformação digital. E depois que eu fizer a primeira implementação de uma atividade de transformação digital, a próxima pergunta que deve ser respondida é: e agora? O que mais eu posso fazer com isso? Né? Então, a gente tem que lembrar que a gente vai estar fazendo aqui, na verdade, um investimento não propriamente na digitalização e na implementação de novas tecnologias, mas, na verdade, um investimento no nosso negócio. Quando eu falo de transformação digital, eu queria que a gente tivesse um conceito aqui de um smartphone na nossa fábrica, né? Hoje, ninguém vive sem um smartphone. O que eu estou querendo dizer é que tudo acontece por meio do smartphone. Ele é a casa comum de tudo que a gente tem. Se eu quero conversar com alguém, eu uso ele. Se eu quero mandar uma mensagem para alguém, eu uso o smartphone. Se eu quero usar um banco, eu uso o smartphone. Verificar meus agendamentos, eu uso o smartphone. Então, essa é a ideia, né? Pensar nesse conceito quando a gente fala em transformação digital. Muito bem. Aqui alguns conceitos importantes, né? Eu queria mostrar para vocês, que é essa ideia de que transformação digital ela deve ser uma estratégia e não um projeto isolado, né?
não é também a ideia de vários projetos separados. É um conceito mais amplo que a gente vai tentar abordar para vocês. Transformação digital também é sobre transformar a forma que o nosso pessoal está pensando, né? Na verdade, aqui é um paradigma, que é uma nova forma de pensar, né? A gente tem que pensar em transformar digitalmente todo o nosso negócio, como esse nosso negócio opera. A ideia é sempre importante fazer um passinho de cada vez, né? Eu falei, o que eu quero fazer diferente de hoje que eu fazia ontem? Fiz isso, consegui resolver esse problema, qual é o próximo passo? E outra coisa importante é, todos nós estamos aprendendo, né? Então, vamos aceitar ajuda, isso é bastante importante para todos nós. Muito bem. Eu gosto sempre dessa imagem para falar um pouquinho do que é importante ter em mente quando a gente fala de transformação digital. Primeiro, desacoplar, né? O que é o desacoplamento? Agora, com o IoT, a Internet Industrial das Coisas, é possível conectar o seu dispositivo industrial não só aquele PLC ou aquela máquina ou aquele processo, e sim a sua infraestrutura de rede, né? Então, eu não preciso mais linkar ou conectar o meu dispositivo específico a uma aplicação ou um PLC, por exemplo. O sensor agora, né, ele pode oferecer dados para uma série de outros processos, inclusive aplicações corporativas. Eu quero aqui que a gente pense não mais em solução específica, mas a gente pensar em tecnologia. Então, vamos basear a nossa conversa em tecnologia e não numa solução específica. Outra coisa, os dados, uma vez coletados, eles precisam ter uma forma normalizada e confiável, né? De forma que todas as aplicações que necessitem desses dados possam usá-los rapidamente, independentemente do modelo do equipamento, do fornecedor, do protocolo ou da aplicação que esse dado vai usar. Na verdade, não interessa se vai ser da automação, se vai ser do corporativo, esses dados têm que ser compartilhados da mesma forma. Pense numa fonte única de dados. Aqui eu quero iniciar um conceito com vocês, que é o que chama de dispositivo edge-driven, né? Na verdade, é fazer com que o dispositivo terminal seja a fonte de dados, né? E ele vai ser responsável por dizer, eu me chamo Y, eu me chamo Z, e eu não vou poder mudar esse nome no resto de todo o meu processo, tá? E claro, temos que mostrar uma solução de OT. Lembra que eu falei? A ideia é sempre a gente reduzir o custo para poder aumentar a receita, né? Então, isso que eu vou estar fazendo vai ter como foco esse retorno do meu investimento, ou de forma a reduzir o meu custo, ou aumentar a minha receita? É nisso que a gente precisa pensar. Muito bem. Isso posto, eu queria fazer com vocês agora a primeira perguntinha aqui que eu gostaria que vocês respondessem para mim. Que a ideia é essa daqui. Como você avalia o grau de transformação digital na sua empresa? Vocês poderiam, por favor, ir assinalando? Vou dar um tempinho para vocês aí, tá bom? Mais um minutinho para vocês darem uma olhada. E aí a gente já pode, daqui a pouco, finalizar a nossa consulta. Muito bem, eu vou fechar a pesquisa e eu vou mostrar para vocês agora o nosso resultado. Bastante interessante, a maioria, o que é bem legal, já está com alguma ação no sentido de transformação digital. Isso é muito importante. Eu vou mostrar para vocês aqui um cenário que a gente obteve nos Estados Unidos, para vocês verem como isso vai fazer diferença para a gente, tá bom? Então, obrigado a todos e vamos continuar a nossa apresentação aqui. Muito bem. Vamos agora para algumas definições que eu gostaria de conversar com vocês, né? Então, só para vocês terem uma ideia, esse desenho a gente conhece há vários e vários anos, né? Então, só uma pequena história para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Durante a terceira revolução industrial, né, nós começamos o que a gente chamou de integração linear, né, que é esse conceito que vocês estão vendo vertical aí, onde integramos nosso processo desde o chão de fábrica até o nosso sistema enterprise. E sempre um passo de cada vez. A gente começa ligando o PLC na IHM ou o PLC na SCADA, né? Depois fazemos a mesma integração
para o MES e assim por diante. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que normalmente eu faço essa interligação da PLC com HM ou do PLC com SCADA, tanto faz. Às vezes, a gente ainda coloca aqui um sistema OPC, por exemplo, para conectar, para fazer a conexão entre o PLC e o SCADA, por exemplo, né? Mas tudo isso que a gente está fazendo, essa integração aqui, na verdade, ela custa dinheiro para ser feita, né? Porque eu vou ter que integrar uma nova variável no meu processo. E mais do que isso, a gente cria silos de dados, um silo de dados no PLC, um silo de dados em HM, outro na SCADA e assim por diante, né? O próximo passo seria, por exemplo, a digitalização do nosso processo MES, né? Então, imagine que eu já tenho um processo MES digitalizado. Tá? Hoje a gente sabe que algumas coisas acontecem com as pessoas saindo da informação da IP, inserindo no MES, mas vamos imaginar que a gente já tenha isso pronto, né? O MES, na verdade, ele vai precisar de alguns dados do SCADA para que ele possa fazer cálculos de performance, por exemplo, os OIIs e alguns cálculos adicionais de desempenho da minha planta, né? De novo, a gente cria um novo silo de dados aqui, um novo silo de dados aqui, e isso, de novo, custa dinheiro para a gente, né? Depois, eu preciso conectar esse MES ao meu ERP. De novo, a gente precisa criar uma nova conexão entre o MES e o ERP. Quando eu crio essa nova conexão, de novo, eu gasto dinheiro para fazer essa configuração aqui. Né? Sem lembrar que o ERP, às vezes, é do pessoal de TI e essa integração não é tão simples para a gente. Né? Na verdade, o que a gente está vendo aqui é que a gente tem um sistema SCADA funcionando como se fosse um middleware, né? Orientado à mensagem, coisa que ele, na verdade, não nasceu para fazer. Então, na indústria 3.0, a gente tem feito essa integração vertical de forma bastante... Deixa eu falar de uma outra forma. A gente tem usado essa integração linear nos últimos 20, 25 anos, e para quem faz isso, sabe que isso não é uma coisa escalável, não é tão fácil de trabalhar dessa forma, e isso custa bastante dinheiro, como eu estou mostrando aqui para vocês. O que eu quero propor para vocês? Eu quero propor para vocês aqui uma coisa um pouquinho diferente, que é o conceito da indústria 4.0. Quando eu estiver falando da indústria 4.0, eu vou estar basicamente pensando de criar um UNS, que a gente chama de Unified Namespace. Basicamente, a gente sai desse stack de tecnologia, né, de soluções, desculpe, e vai para um stack de tecnologia. Então, quando eu estou falando no sistema de Unified Namespace, deixa eu tentar pegar de novo aqui a caneta, a gente vai falando de Unified Namespace, o que eu vou estar falando, na verdade, é que, ao invés de eu ter essas conexões lineares de uma etapa para outra, todas as conexões ou todos os dados serão enviados para um espaço único, e esse espaço único ele vai ser bidirecional, eu posso escrever, eu posso buscar essa informação, né? Isso facilita bastante, porque eu não tenho que fazer todo o próprio sistema cada vez que eu integrar um novo tag, por exemplo. Vamos pensar assim, imagine que agora a gente tem um novo PLC, ou mais do que isso, um novo sensor, e quando eu quiser colocar esse novo sensor, eu quiser colocar esse sensor aqui embaixo, toda a conexão aqui vai ter que ser feita, claro, mas eu vou ter que fazer a criação do tag aqui na próxima camada, depois na próxima camada do SCADA, depois no MES e assim por diante. O que eu estou propondo para você é que a hora que você colocar esse novo sensor, esse sensor seja publicado diretamente no INS, com o nome que ele quiser que esse sensor tenha, por exemplo, S1. Todos os outros todas as outras demais camadas vão enxergar esse mesmo nome, esse mesmo sensor dentro do meu INS. E não faz diferença se agora nós estamos falando de um processo para o MES, seja ele um SCADA, seja ele um controle estatístico de processo, seja ele um sistema ERP, eu posso buscar essas informações no mesmo lugar. Existe um conceito aqui, que é que se eu precisar, com o passar do tempo, substituir o PLC porque ele deixou de funcionar, ou ele não está mais disponível, a gente sabe que isso acontece,
Ao trocar o PLC, eu sou necessário fazer todos os mapeamentos do novo PLC no sistema de cima. É muito complicado fazer isso, né? É como se eu tivesse, por exemplo, comprado um sofá na minha casa e criar uma parede em cima desse meu sofá. Se eu tirar o sofá, a parede cai. Então, o software ou o PLC, ele não pode ser mais a base do nosso processo. O que tem que ser a base do nosso processo agora é o que a gente chama de tecnologia, que é isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, tá? Então, vamos pensar no destaque tecnológico e não mais no destaque dessa forma hierárquica, como vocês estão vendo aqui. É como se fosse esse ONS, o nosso celular. Tudo está baseado lá dentro, tá bom? Essa é a ideia principal. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro aqui nesses exemplos. Então, do lado esquerdo aqui, vocês estão vendo o nosso sistema de indústria 3.0, o mundo não IoT, tá? Só para a gente entender um pouquinho como isso funciona. Então, aqui embaixo vocês têm os sensores, né? Então, eles são sensores de pressão, de fluxo, de temperatura, todos os dispositivos de campo, é o nível zero que a gente costuma chamar, né? Onde a gente faz efetivamente a automatização do nosso processo. Eles basicamente são conectados a um PLC ou um controlador qualquer, um CNC e assim por diante. Estou falando de variáveis de 0 a 20, 0 a 10 e assim por diante. Bom, o PLC, então, por si, ele interage, depois que ele tem esses dados conectados por um engenheiro, ele interage com o RHM de duas formas, normalmente, ou através do sistema OPC, né? Então, fala com o OPC manda para a IHM, ou diretamente pela IHM. Mas essa forma, lembrando, eu tenho um nome de tags, um tag space name dentro do PLC, tá? E não interessa que PLC é esse, qual é o fabricante desse meu PLC. Né? O que vai acontecer? Então, normalmente a comunicação entre HM e o PLC é feita por um protocolo baseado em pooling, onde a gente faz com que a HM pergunte alguma requisição para o PLC e o PLC responda por ele, né? E, de novo, eu vou ser obrigado a criar um tag name também, tag namespace dentro da HM. Percebam que a gente já tem dois silos de dados aqui. O SCADA, né, que ele pode ser uma coleção de HMs, ele pode buscar dados da HM, pode buscar dados do PLC, ou pode buscar dados, de novo, do OPC, né? Normalmente, quando a gente fala de PLC e HM, SCADA, eles são normalmente configurados pela mesma equipe, ou seja, essa equipe define qual é o protocolo de comunicação, qual é o fabricante que eles preferem e assim por diante. E geralmente, como eu disse, ele vai buscar a informação, o SCADA vai buscar a informação do PLC, também, de novo, por meio de um protocolo de pooling, normalmente. Tá bom? Essa é a ideia. Como eu falei, uma outra ideia importante que a gente tem é o servidor de OPC, né? Porque dificilmente a gente vai ter dois hardwares diferentes falando o mesmo protocolo, né? Nesse caso, a gente precisa ter alguma coisa que possa fazer essa interface. Por exemplo, o Kepware para fazer isso, né? Basicamente, ele vai escrever os drives para diferentes hardwares do Kepware. Bom, dessa forma, a IHM pode ser um OPC client, o SCADA pode ser um OPC client, raramente o MES também pode ser um OPC client, isso pode acontecer, tá? Mas o que eu quero dizer é que nesta parte do meu desenho aqui que aparece em vermelho, normalmente estou falando de protocolos convencionais de automação, né? Modbus, OPC-UA, SIP e assim por diante. E mais, onde eu estou falando dessas áreas vermelhas, eu estou falando de engenharia necessária, ou seja, eu preciso envolver o pessoal de engenharia para desenvolver esse processo, né? Também, claro, o engenheiro faz essas conexões físicas aqui e assim por diante. De novo, a gente precisa criar um tag space name no OPC, um tag space name no SCADA e assim por diante. Bom, como eu disse, na maioria das vezes o MES coleta as informações do chão de fábrica através de pessoas, né? Então a gente tem as pessoas que olham as informações e carregam isso para dentro do sistema. Então elas monitoram esse sistema SCADA e normalmente constroem um relatório de tudo, por exemplo, atualizando esse relatório no sistema MES para depois isso ir para o ERP. Os sistemas ERPs, por exemplo, normalmente se conectam através de pessoas, né? Então,
As pessoas pegam as informações da ordem de processo, da ordem do pedido, analisam as informações, carregam no sistema de produção e o sistema funciona dessa forma, né? Mas se porventura o MES estiver conectado ao ERP, normalmente isso é feito por APIs ou por banco de dados, né? O que eu quero dizer aqui é que, de novo, com exceção dessas setas amarelas, onde são as pessoas, né? Onde tiver as outras setas, significa que eu tenho que fazer engenharia, gastar tempo de engenharia e gastar dinheiro com essa engenharia para fazer tudo isso funcionar. E, de novo, em cada um dessas novas áreas, eu vou ter o próprio tag namespace para essas informações, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que todas as vezes que a gente adicionar um novo dispositivo no campo, a gente vai ter que conectar no PLC, adicionar um tag no PLC, adicionar um tag na HM, um tag no OPC Server, no SCADA, a mesma coisa para o MES, né? É assim que funciona esse mundo não IoT. É meio bagunçado, mas a gente tem feito isso há 30 anos e é assim que funciona, né? Quem já fez isso sabe que é dessa forma efetivamente isso funciona. Muito bem, agora eu quero mudar um pouquinho esse nosso conceito e mostrar o que seria o nosso conceito na indústria 4.0. Bom, então aqui a primeira ideia, eu posso ter os equipamentos legados, ou seja, aquilo que eu já tiver rodando na minha fábrica, eu vou desfazer? Claro que não, né? Mas eu preciso que isso seja publicado no Unified Namespace, que é esse Enterprise Namespace que vocês estão vendo aqui em cima. Para que isso funcione, o que eu tenho? Eu posso pegar essas informações do PLC e usar um driver de comunicação, que pode ser um gateway, que ele pode ser físico, como esse exemplo aqui, ou ele pode ser por software, tá? Então, ele vai coletar as informações, seja de campo dos sensores, ou diretamente do PLC, no protocolo padrão desse PLC, e converter para esse, nós vamos falar de MQTT, mas para esse protocolo aqui, IoT, que eu estou falando para vocês. E o que for novo? O que for novo, a gente vai ter, é tudo que vocês estão vendo com essas setinhas verdes, vai ser alguns dispositivos de campo já vão estar preparados para esses novos protocolos, ou seja, eles já vão publicar diretamente no dispositivo as suas informações no Unified Namespace. Se porventura eu quiser conectá-los aos PLCs, sem problema, eu continuo coletando as informações ao PLC, conectando esses dispositivos no PLC pelos seus protocolos convencionais de automação, Modbus, OPC, SIP, não faz diferença. E esses novos dispositivos, eles vão estar preparados para pegar essas informações convencionais e jogar esse novo protocolo IoT que eu estou comentando para vocês. Qual que é a grande sacada aqui? É que quando eu tiver, por exemplo, a necessidade de fazer um machine learning, como vocês estão vendo aqui, eu não preciso fazer com que o machine learning colete as informações das etapas anteriores. Por exemplo, o SCADA que vocês estão vendo aqui, ele não vai mais precisar coletar informação do PLC para depois passar para o MES, para depois passar para o RP, para depois ir para o machine learning. Não. Cada uma dessas novas aplicações, elas vão coletar e jogar as informações diretamente para esse Unified Namespace. O que é mais interessante, vocês podem ver que essas setas, elas são bidirecionais. Significa dizer que eu posso coletar as informações desse namespace e publicar informações nesse namespace. Mas mais do que isso, eu consigo contextualizar as informações. Vamos pensar de uma forma. Imagine que eu tenho que fazer um machine learning sobre um processo qualquer. A aplicação de machine learning, ela busca os dados no Unified Namespace e faz todo o seu processamento. E esse resultado ele pode simplesmente descarregar novamente no Unified Namespace, onde outras aplicações poderão utilizar. Ou seja, eu não tenho mais um espaço dedicado só a essa aplicação, ou só a essa aplicação, ou só a essa aplicação, e assim por diante. Essa é a grande sacada quando a gente fala da indústria 4.0. Fazer com que cada dispositivo, seja ele um PLC, seja ele um MES, seja ele um RP, seja enxergado pelo nosso processo como um nó da rede. Esse nó da rede ele pode tanto buscar informações do processo, do sistema, como informar algum dado para esse processo já contextualizado. Essa é a grande sacada que a gente tem, e é isso que a gente chama de indústria 4.0, tá bom? Muito bem. Exposto alguns cenários e alguns desafios que a gente precisa ter.
Bom, é claro que dependendo da camada que a gente está, coisas vão acontecer para a gente, né? Então, o modelo atual, quando a gente fala de cada uma das camadas, envolve conhecimento específico para cada uma dessas camadas, né? Então, normalmente, o integrador de PLC, ele não tem conhecimento com todas as plataformas, com todos os fabricantes. A mesma coisa para o pessoal da IHM e assim por diante, né? Então, fica muito difícil a gente ter uma integração do chão de fábrica até o ERP ou até a nuvem para as empresas. E isso, como isso gera muito custo, isso faz com que as empresas meio que desanimem de fazer o processo todo de integração, né? Então, quando a gente parte para um processo onde eu tenho um único lugar onde todas as informações estão lá dentro, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, diminui bastante o meu custo. Estatisticamente, nós estamos falando em até 70% do custo de engenharia diminuído aqui, mas permite que a gente tenha, com que o especialista no PLC, ele simplesmente publique a sua informação no Unified Namespace, a da IHM assim também, do MES assim também, e busque só a informação que ele precisar, mas está tudo no mesmo lugar. Nenhuma etapa é dependente da outra necessariamente, né? Essa é a grande diferença que a gente está falando na indústria 4.0. Bom, esse aqui, na verdade, é uma informação que a gente obteve de um pessoal da Intel, que eu já comentei com vocês. É uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, 99% das empresas possuem PLC ou qualquer equipamento inteligente. 90% possuem interfaces IHMs, menos de 50% possui SCADA, menos de 30% MES, né? Mas, por outro lado, já possuem 99% dessas fábricas já possuem alguma forma de ERP e assim por diante. Mas aqui, um dos maiores problemas que a gente tem nessa transformação digital é que, como a gente não tem isso tudo digitalizado, por exemplo, o MES, que é o que faz o controle da nossa fábrica, a gente precisa de um plano para conseguir isso, né? Porque, assim, se eu não puder calcular o meu OII, por exemplo, a minha disponibilidade, a minha qualidade, o meu desempenho, eu não consigo tomar decisões, né? E mais do que isso, não basta só eu conseguir fazer isso, eu preciso coletar as informações unificadas, né? Ou seja, eu não posso ter 3 sistemas e cada um desses sistemas mostrar informações discrepantes. E por que isso acontece? Porque eu não tenho uma fonte única de dados. Quando a gente fala da indústria 4.0, esse é o nosso conceito, buscar uma fonte única de dados, que, por exemplo, é a variável do meu processo. Então, aquele PLC, quando pegou aquela informação, ele publica essa informação no Unified Namespace, e esse nome é igual para todo mundo, ou seja, quando eu ler aquela variável, todas as aplicações que estiverem lendo aquela variável vão ler exatamente a mesma informação. Ok? Bom, isso aqui também mostra para a gente como que é a estrutura hoje, né? Quando a gente fala nessas camadas convencionais aí da indústria 3.0, né? Geralmente, você usa um OPC-UA para ir do PLC, para IHM, por exemplo, e vai até o MES com essa informação. Também a gente pode usar protocolos como Modbus e assim por diante. Para as camadas superiores, normalmente a gente usa um SQL ou usa algum tipo de API, né, para a gente poder, um Application Programming Interface, para a gente poder coletar essas informações. Em alguns casos, alguns protocolos seriais e até proprietários. Bom, e é assim que a gente tem feito isso ao longo do tempo. Na verdade, o que vai mudar quando a gente estiver falando das características da indústria 4.0? Claro, a gente ainda vai continuar usando o OPC, por exemplo, OPC-UA. Também vamos usar Modbus, vamos usar SQL. Também, talvez a gente usar os APIs. Mas uma coisa que a gente não vai usar nessa nova infraestrutura IoT, com certeza, são os protocolos proprietários, as conexões proprietárias, né? A ideia é que a gente possa usar os protocolos mais abertos. Eu vou falar bastante do MQTT aqui, mas a gente podia considerar o DNP3, por exemplo. Com isso, a gente vai ser capaz de criar uma estrutura baseada em tecnologia, né, no UNS, Unified Namespace, onde cada parte do software, cada hardware, tudo que é digital é entendido como um nó do ecossistema, sem ter um cara mais importante que o outro, né? Então, o que eu estou querendo dizer é mais ou menos isso, né? Se eu pegar, por exemplo, um dado do PLC e passar por um gateway e transformar essa informação em um MQTT, significa, por exemplo, que se eu inserir uma nova aplicação que eu não tinha, por exemplo, controle estatístico de processo, e precisar buscar essa informação, o dado está lá.
Não preciso ir no SCADA, mandar ler do PLC ir do campo, ou do PLC jogar para o SCADA, do SCADA ir para o MES, do MES para o RP e assim por diante, né? Ou então, eu posso pegar esse mesmo dado e usar em outras aplicações, como Machine Learning, um Rednode para fazer alguns cálculos e assim por diante, né? Posso ainda pegar todas essas variáveis e mandar para qualquer outra aplicação que eu quiser, né? Posso construir, inclusive, a minha própria aplicação. E mais do que isso, ao usar esses dados nessa aplicação, eu posso devolver o resultado dessa aplicação, desse processamento, para o próprio namespace, ou seja, está disponível para qualquer outra aplicação usar, se for o caso. Uma coisa interessante aqui, né? Às vezes falam assim, não, eu tenho 3 tipos de software no meu processo e eles fazem análise preditiva, um da máquina A, da máquina B, da máquina C, mas eles são de fabricantes diferentes. Qual eu devo usar? Faz diferença, né? Porque se eu estiver jogando essa informação num espaço único, eu posso usar para cada lado a aplicação mais adequada para aquele perfil de usuário, para aquele perfil de máquina. Por quê? Porque os dados vão ser sempre os mesmos, eles vão estar sempre colocados no mesmo lugar, né? Então, a ideia é criar sempre um ecossistema onde as pessoas, né, e as máquinas vão usar aquilo que eles quiserem. Lembra que eu falei, né? Criar uma infraestrutura baseada no stack de tecnologia e não no stack de solução. E aí as pessoas podem usar aquela informação do jeito que eles quiserem, tá bom? Deixa eu ver o tempo aqui, beleza. Bom, aqui alguns conceitos importantes, né? Conheça sempre a sua estratégia digital. Outra coisa, entenda cada projeto como uma parte de uma coisa muito maior. O que eu vou fazer depois? Lembra? Um projeto de transformação digital ele não é nunca standalone. Outra coisa é, não faça nenhuma suposição de como os dados serão consumidos, né? Hoje, na 3.0, quando eu vou pegar os tags, eu entendo que esses são os tags que me dão maior valor. Tá bom, mas será que não tem mais nenhuma informação no PLC que seria importante para a gente? Quando eu falo em indústria 4.0, eu posso publicar todas essas informações. Significa dizer, por exemplo, que a gente não deve definir qual ferramenta de análise deve ser usada, quais dados devem ser usados. Vamos criar essa infraestrutura para que ele possa usar por todas as aplicações que a gente quiser, né? Então, eu posso agora ter um Unified Namespace com todos os dados dos PLCs e não apenas aqueles que alguém achava importante. Depois, trate todos os produtores e consumidores de dados como um nó do sistema. Todo mundo pode fazer isso. Eu posso publicar os dados, receber esses dados de qualquer equipamento, de qualquer software que eu quiser, né? Tem a mesma importância, eles devem ter a mesma autonomia. E, claro, lembrar, criar sempre um stack de tecnologia, ou seja, lembra aquela ideia que eu falei? Não construir uma parede sobre o meu sofá. E, claro, vamos fazer a agilização disso. Fez o processo, o que eu posso melhorar em relação a isso e vou para o próximo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes aqui, que é alguns passos para essa transformação digital. Primeiro, eu preciso fazer um inventário do meu negócio. Significa dizer, como esse meu negócio opera. Eu preciso entender isso. Depois, preciso fazer um inventário da inteligência do meu negócio, ou seja, que tipo de dados esse meu negócio está gerando. Depois, conectar isso à inteligência, conectar a inteligência a uma rede, a uma infraestrutura. Lembra que eu falei? Tudo precisa estar conectado. Claro, criar um Unified Namespace, onde vai ter possibilidade de ter uma fonte única de verdade, né? Eu já falei para vocês sobre isso. Integrar a inteligência a esse namespace, ou seja, quais são as aplicações adicionais que eu posso colocar uma vez que os dados estão disponíveis. Depois, apresentar as informações para as pessoas. Já falei sobre isso, da forma que elas precisam, quando elas precisam e como elas precisam. Uma vez feito isso, o próximo passo é aguardar, né? O que a gente faz? A gente aguarda agora essa informação e começa de novo. Ou seja, lembra? Já fiz isso. Qual é o próximo passo? O que mais eu posso fazer para melhorar esse processo? Existem vários exemplos, depois a gente pode fazer um webinar só sobre isso, né? Depois que a gente fizer isso, a gente aprende com essa nova tecnologia. Ou seja, quando eu tiver as informações, novas ideias e novos insights virão para o meu projeto. Claro que o próximo passo é expandir o que a gente tem, baseado nos conhecimentos que a gente teve da primeira fase. Se for possível, ou se for necessário, o próximo passo é integrar
Machine Learning, integrar a inteligência artificial. De novo, para um pouquinho, aprende com aqueles dados que a gente teve e a gente expande novamente baseado nos novos conhecimentos. Lembrar que uma vez que eu tenho os dados unificados, eu posso criar novas aplicações que podem consumir esses dados e criar novos insights. Né? Lembra daquele começo? O que mais eu posso fazer com esses dados? Aonde eu posso melhorar? Esse é um conceito importante para a gente. Muito bem. Algumas vezes o pessoal fala, eu tento fazer a transformação, mas não funciona. Por quê? Claro, existe uma série de motivos, mas alguns importantes. Porque a gente escolhe a solução errada. Nós pensamos em solução e não na tecnologia. Lembra? Vamos pensar em tecnologia e não uma solução específica. Ou porque a gente escolheu parceiros errados. Será que o parceiro que eu escolhi realmente entende disso que eu estou falando? E terceiro, porque a gente tem uma estratégia errada, né? A gente tem que pensar de forma diferente. O que esse projeto vai melhorar no meu processo como um todo, na minha empresa como um todo? Onde eu vou diminuir os meus custos e aumentar a minha receita. Esse é o ponto principal quando eu faço um projeto desse tipo. Vamos lá. Bom, e aqui são alguns riscos, né, que a gente vai encontrar, né? Políticas internas, né? Ou seja, não adianta eu ter só um pedaço da empresa que conheça isso, que queira fazer isso, tem que vir de cima, né? É uma decisão de negócio, isso é importante a gente ter em mente. Depois, todas as pessoas estão aprendendo, inclusive você, inclusive eu, e a gente precisa ter essa capacidade de adaptar a nossa estratégia baseada nesse novo conhecimento, nesses novos insights que a gente teve no nosso processo. E claro, lembrar sempre da regra 80-20. 80% dos resultados tangíveis virão nos últimos 20% do nosso desenvolvimento. Nesse caso, virão nos últimos 20% da nossa transformação digital. Isso é importante a gente ter sempre em mente. Muito bem. Próximo passo, silos versus arquitetura desacoplada. Bom, quero mostrar talvez uma coisa mais fácil de vocês enxergarem do que eu estou falando, né? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Essa é uma das tarefas mais simples quando a gente quer conectar algum equipamento ou fazer alguma automação. A gente pega um hardware, nesse caso estou usando um PLC Groove Epic aqui da Opto 22 como exemplo, para enviar dados para uma determinada aplicação. Nesse caso, um historiador. Tranquilo, a gente faz isso sempre. Muito bem. Mas na prática, o que a gente tem são muitos fabricantes diferentes, produtos mais antigos, produtos mais novos, e eu preciso, então, fazer a comunicação de múltiplos drivers para esse historiador. E aí, eu tenho uma grande quantidade de trabalho que precisa ser feito para que a gente possa coletar todos esses dados. Mas não para por aí, né? Isso vai se tornando cada vez mais complexo, né? Quando a gente vai aumentando o número de equipamentos e o número de localizações que a gente tem, isso vai ficando cada vez mais complexo. E mais do que isso, se além de ter múltiplas localizações e múltiplas vendas, se tiver múltiplas aplicações que precisam coletar esses dados, o que a gente sabe é bastante comum, mostrei lá, um MES, um RP, um controle estatístico do processo, a gente começa efetivamente a ter problema com essa flexibilidade e a robustez do nosso sistema. Mas a gente tem feito isso até hoje, né? Por isso eu quero mostrar um novo paradigma para vocês, tá bom? Bom, hoje o que a gente tem é basicamente isso. A gente tem silos de dados com protocolos proprietários. Então, PLC 1 fala no protocolo 1, PLC 2 no protocolo 2 e assim por diante. Aqui, na verdade, o que a gente está fazendo é lidar com conexões. A gente está, na verdade, lidando com conexões ponto a ponto, né, como vocês podem ver aqui, entre cada dispositivo e a sua aplicação. Na prática, é isso que a gente está fazendo. E essa é uma arquitetura extremamente complicada de se manter. Lembre-se, cada vez que eu precisar criar uma nova conexão ou um novo PLC, eu vou ter que fazer esse PLC se conectar com SCADA, com o MES, com o historiador, com o analítico e assim por diante. Né? O exemplo que eu estou dando aqui no meu desenho. O desafio aqui nesse sistema é que ele é muito pouco flexível. Né? A gente está usando normalmente aqui protocolos do tipo pull response. Pergunto e respondo. Né? Isso faz com que a gente tenha alguns problemas. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de alterar o fluxo do trabalho e dos meus processos, eu tenho dificuldade de analisar os dados através de todo o meu sistema, né? E eu tenho também uma dificuldade de implementar um novo sistema, como eu falei, um novo PLC, ou uma nova área, ou uma nova planta. Então,
Isso a gente chama de silos de dados. Eu não tenho muita interoperabilidade entre o meu processo. Claro que o que eu quero propor para vocês é isso, que a gente chama de arquitetura desacoplada. Lembra no começo lá eu falei desacoplar os dados, né? Então, é uma coisa extremamente flexível. A gente tem que pensar nisso. É uma arquitetura onde o equipamento não sabe nada sobre a aplicação. Então, a gente precisa de uma fonte de dados comum, um lugar onde as aplicações possam buscar os dados e onde o hardware possa publicar esses dados. Isso que a gente chama de Unified Namespace, ou, no caso, um hub central, tá bom? Então, o meu Unified Namespace, ele estaria aqui, né? Então, essa é a minha ideia do Unified Namespace, onde eu teria todas as informações sendo enviadas para cá. Percebam, eu posso ter novos equipamentos, vou publicar, se eu tiver um novo PLC aqui, se eu tiver um novo PLC aqui em cima, vou publicar esse PLC diretamente para cá, e ele vai receber informação de todo o ecossistema. Se eu tiver, por exemplo, aqui um Machine Learning, ele vai buscar a informação diretamente daqui e contextualizar de novo para o meu processo. Então, é isso que a gente está falando em relação ao nosso sistema, tá bom? É basicamente isso que eu quero mostrar para vocês. Muito bem. Isso feito, está na hora da gente fazer a nossa próxima interação. Então, vou fazer mais uma pergunta para vocês. E essa pergunta, deixa eu achar aqui a minha consulta, ela é: quais dos protocolos abaixo você utiliza ou considera usar como protocolo de IoT? Vamos lá, gente. Então, a gente tem aí HTTP, OPC-UA, MQTT, protocolo proprietário, simplesmente a gente não sabe. Vamos lá? Me ajudem aí. Mais alguns minutinhos aí. Mais alguns segundinhos e a gente continua a falar, tá bom? Vamos lá. Confesso que respostas aqui me deixaram surpreso. Eu imaginava que o OPC fosse, deixa eu fechar aqui a proposta. Eu imaginava que o OPC fosse o mais utilizado, e a gente está vendo que se pretende usar o MQTT. Legal. Eu vou falar muito pouco do OPC lá, mas a gente pode criar um webinar sobre isso. Ele é um protocolo bastante interessante, mas basicamente ele não é baseado em exceção, e ele tem um overhead muito grande, ou seja, ele precisa de uma banda maior do que o MQTT. Então, para algumas aplicações, talvez não seja viável a gente usar o OPC-UA. Muito bem, vamos continuar aqui. Obrigado a vocês por responderem e vamos continuar a nossa apresentação aqui. Ok, o que eu quero falar para vocês agora é sobre um conceito interessante que é do MQTT. Como eu falei para vocês, o OPC nos últimos anos ele se tornou muito popular na indústria e houve uma tentativa de padronizar a linguagem das coisas aí, onde eles pudessem comunicar adequadamente utilizando o OPC-UA também para a nuvem. O problema é que o OPC-UA realmente tem uma certa complexidade para a gente configurar. Ele é extremamente pesado e, assim, posso dizer que, infelizmente, não é a bala de prata, né, que as pessoas estão procurando para o IoT, né? Por outro lado, um protocolo bastante compacto e bastante simples é o MQTT, Message Queuing Telemetry Transport. Basicamente, esse novo protocolo, novo entre aspas, porque ele começou por volta de 1990, no final dos anos 90, ele tem sido a grande escolhida para trabalhar nos mundos de IoT. Eu vou mostrar para vocês alguns motivos, entre outros por ele ser extremamente lightweight, ou seja, extremamente leve, e eu posso transferir qualquer tipo de informação, dado, script, imagem, se eu quiser, né? Então, torna um canal de comunicação bastante eficiente e se ele é seguro, e então ele é o protocolo que tem sido utilizado para esse tipo de comunicação. Bom, aqui são algumas características do MQTT, né? Então, um ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui primeiro já falei, ele é extremamente leve, né? Por isso ele é adequado para a internet das coisas. Ele é um protocolo aberto,
né? E ele é um protocolo Publish e Subscribe, ou seja, todo mundo utiliza esse protocolo como um publicador dos dados que precisa publicar e recebe os dados dessa informação que precisa receber, ou seja, não precisa ficar fazendo pooling de comunicação entre eles. Por outro lado, o MQTT ele é usado para qualquer tipo de aplicação IoT, e isso o torna bastante genérico, né? E basicamente, sendo genérico, tem um lado bom, tudo pode usar, mas por outro lado, quando a gente fala de aplicações industriais, ele não fornece uma certa interoperabilidade plug and play, né? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui o que eu estou querendo dizer em relação a isso. Vamos lá. Por isso, por causa desses pequenos detalhes, foi desenvolvido um novo protocolo chamado Spark Plug. Na verdade, ele foi construído sobre a especificação MQTT. Então, na verdade, a gente chama de MQTT Spark Plug. E ele fornece essa interoperabilidade plug and play nos casos de uso de IoT industrial ou IoT. E assim, esse protocolo tem conquistado esse mundo do IoT e da indústria 4.0. Bom, o que é o Spark Plug, na verdade, né? Então, aqui é uma pequena definição, mas é uma especificação open source de software que fornece aos clientes MQTT o framework para integrar perfeitamente os dados de suas aplicações, sensores, dispositivos, gateways, dentro da infraestrutura MQTT de forma bidirecional e interoperável. Na verdade, em essência, o Spark Plug fornece uma interoperabilidade industrial plug and play. Esse é o conceito principal quando a gente fala com essa característica, com esse protocolo. Aqui são algumas características do MQTT, né? Então, por exemplo, eu tenho um namespace, um tópico de namespace definido. Então, vou dar até um exemplo para vocês. Eu sei exatamente qual é a empresa, qual é a localização, qual é o nó e qual é o dispositivo, né? Eu sei exatamente o estado que esse nó está, se ele está ativo, se ele não está ativo. Tenho conhecimento contínuo da minha sessão. Ele tem um report por exceção, ou seja, quando o dispositivo terminal alterar o valor da sua variável, o dispositivo terminal publica isso no meu broker, no meu Unified Namespace. Não preciso fazer pooling para essas informações. Extremamente leve. E ele é plug and play, ou seja, eu tenho um autodescobrimento nesse conceito, né? nesse conceito do Spark Plug. Eu vou mostrar, depois a gente vai falar um pouquinho, a gente pode fazer um webinar só sobre o Spark Plug. Muito bem. Então aqui, né? Essa é uma arquitetura com Spark Plug. Então eu tenho lá os EON nodes, que a gente chama de, na verdade, Edge of Network, ou seja, qualquer dispositivo que for entrar na minha rede, ele é um Edge of Network, né? E ele publica essa informação para um broker, e esse broker vai ter uma série de aplicativos conectados a ele, um MES, uma história, uma nuvem, uma SCADA, qualquer tipo de aplicação que vai ter a capacidade de trabalhar com o Spark Plug, né? O broker pode ser um broker convencional, aqui eu dei o exemplo do Hive MQ, a gente tem vários outros brokers, mas só para vocês verem como isso pode funcionar de uma forma bastante clara. Muito bem, aqui é um exemplo de topologia, né? Então, se vocês considerarem que a gente tem aí um broker, esse broker no meu exemplo aqui está numa nuvem, mas ele pode estar dentro do fog ou do data center dentro da nossa própria empresa, todos os dados vão ser coletados do campo e jogados diretamente para esse broker, né? Então, pode ser um PLC legado, se for um PLC legado, eu preciso de um gateway para fazer isso, pode ser um sensor, por exemplo, esse que a gente está vendo aqui da Advantech, que já joga informação em MQTT, pode ser um sistema MES da Intel, por exemplo, que já trabalha com MQTT direto, pode ser um Storium, pode ser uma nuvem da Google, pode ser um PLC da Opto 22, pode ser um ECU da Advantech, pode ser um Edge Compute, no meu exemplo aqui eu coloquei a Litmus para trabalhar dessa forma, e se eu tiver os dispositivos legados, que são esses SCADAs, esse MES, eu preciso passá-lo por um normalizador, nesse caso eu estou usando eu estou usando o próprio Litmus para normalizar essa informação, para transformar essa informação em MQTT. E uma vez que os dados estejam em MQTT, qualquer outro
edge of network, que precisar ler essas informações, os dados estão compartilhados de uma forma bastante simples no nosso processo, tá bom? Então, essa é a ideia. Quando a gente fala de indústria 4.0, vamos pensar sempre em 4 características. Report by exception, ou seja, só vou mandar aquilo que alterou. Edge driven é o dispositivo terminal que vai te dizer, olha, eu chamo isso, essa é a minha variável, ninguém mais pode mudar essa informação. Tem que ser uma arquitetura aberta e precisa ser lightweight. Basicamente é disso que a gente fala quando a gente está falando de MQTT e essa topologia da indústria 4.0. Estou terminando, tá? Para a gente fazer algumas perguntas. Só para terminar, eu tenho mais uma consulta que eu gostaria de fazer com vocês aqui, que a ideia é qual é a sua principal preocupação quando pensa em transformação digital? Vamos lá, essas são as respostas que a gente tem. Falta de conhecimento sobre o assunto, tempo de resposta alto, poucos produtos disponíveis ou segurança dos dados. Vamos lá. Me ajudem aí. Tudo bem, deixa eu compartilhar com vocês aqui a informação que a gente teve aqui. 30% falta de conhecimento e 50% é a maior segurança de dados. Sem dúvida, a segurança de dados tem que ser uma preocupação. O sistema de MQTT, por exemplo, ele trabalha com segurança SSL, por exemplo, ele abre sempre uma única porta de comunicação no processo, ou seja, é extremamente seguro. A gente pode discutir isso mais para frente, se vocês acharem interessante. Muito bem. Aí, deixa eu só fechar a consulta aqui. Muito bem. Aí, a próxima pergunta que fica é assim, como que eu posso começar? MQTT, gostei da ideia, gostei de como isso funciona, como eu começo? Bom, a gente pode usar aplicações gratuitas disponíveis no mercado, né? Então, ali eu dei alguns exemplos, MQTT-FS, MQTT-Box, esse broker da HiveMQ, ele é gratuito, eu posso usar até 100 dispositivos gratuitamente na nuvem, e eu tenho aplicações, por exemplo, no meu celular, que vão permitir que eu brinque um pouquinho com esse processo, tá bom? Então, a gente pode começar já ensaiando isso. E para mostrar para vocês aqui, eu preparei uma pequena demonstração. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou fazendo, a ideia é essa. Eu vou ter aí um broker, HiveMQ, que está na nuvem. Eu vou ter um client, que é esse HiveMQ aqui, que vai estar lendo a informação. Ele é um client web. Vou ter um client que vai estar rodando no meu computador. Vou ter um client MQTT rodando no meu celular. Vou tentar espelhar meu celular aqui. E eu tenho um Edge Computing rodando aqui, que é o Litmus Edge. Todos eles vão mandar essa informação para o meu sistema de broker MQTT. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui primeiro isso, para que a gente possa... vamos lá, deixa eu pegar essa informação, deixa eu abrir aqui. Ok, deixa eu ver o que mais eu quero abrir aqui para que vocês possam enxergar. Deixa eu abrir esse aqui. Muito bem, ó. Se vocês olharem aí, eu estou primeiro com 3 aplicativos rodando. O meu celular, que é esse aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui o MQTT Browser Client, que está lendo essa informação, e eu tenho aqui do lado direito, eu tenho o MQTT-FX, que está rodando dentro da minha máquina como um client. Bom, a primeira coisa que eu falei é o que eu chamo de Unified Namespace. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que algumas variáveis eu defini um nome já no celular. Então, o celular tem um nome, por exemplo, de uma variável aqui chamada teste celular real time. Lembra que eu falei que é aquela hierarquia que eu posso ter? Ou seja, quando eu mexer essa variável tem o mesmo nome para todas as informações clients que eu tenho, seja para o celular, seja para esse web, ou seja para esse que está rodando na minha máquina, né? Então, eu vou primeiro fazer o seguinte, ó, eu vou mexer o valor dessa lâmpada. Então, olha o que vai acontecer. Mexer o valor dessa lâmpada, ele publicou que é 0 para mim. Deixa eu ligar novamente, olha o que vai acontecer.
publicou aqui como 1, tá vendo? Olha aqui, ó, ele publicou e ele lê 1. Se eu desligar, vocês vão ver que ele vai para 0 novamente. Muito bem. E eu posso fazer o contrário. Eu posso falar assim, bom, lembra que eu estou escrevendo sempre no mesmo lugar? Então eu quero publicar por esse dispositivo no meu celular. Como eu estou lendo a mesma informação, o que eu fiz em um, ele vai ver no outro. Ó, acendeu aqui e foi para um aqui também. Legal. O que mais eu quero fazer? Bom, agora eu quero mudar o que está escrito aqui no meu dashboard. Sem problema, né? Eu posso clicar aqui e vou escrever Newton, por exemplo. Newton, na hora que eu fizer isso e der enviar, percebam que aqui já escreveu Newton e aqui embaixo também vocês vão estar vendo o Newton escrito. É assim que funciona. Qualquer variável que eu alterar aqui, todo mundo está lendo a mesma informação. Qual informação? Nesse caso, eu estou lendo esta variável, teste celular real G1. Então, significa dizer que se eu vier aqui, pegar essa variável, teste celular G1, vamos ver se é esse, e alterar esse para valor 16, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, mudou para 16 aqui e mudou para 16 aqui. Estou escrevendo sempre no mesmo lugar, tá bom? Eu tenho outro exemplo aqui, que é o meu Edge Computing, que eu falei para vocês. Deixa eu abrir o Edge Computing aqui para vocês poderem enxergar um pouquinho. Está aqui o meu Edge Computing. Então, eu vou voltar aqui no Subscribe. O que eu estou fazendo? Eu criei um slide aqui em Node-RED que vai alterar o valor dessa temperatura. Então, se eu vier aqui e escrever o valor de temperatura menor, ele escreveu lá 12, vamos ver quanto ele está escrevendo aqui para mim. Agora escreveu 3, tá vendo? Vou aumentar de novo, ele escreveu 8, vou aumentar de novo, ele escreveu 19 e assim por diante. Eu posso também vir aqui, eu criei algumas inteligências usando o Node-RED aqui, dizendo o seguinte, olha, altere o valor da temperatura. Então, vai lá, vou alterar o valor da temperatura. Foi para 11, veja que foi para 11 aqui e foi para 11 aqui. Agora eu quero alterar o que está escrito aqui, escrevendo teste. Percebam que ele já leu o teste, porque é a mesma variável, teste celular, e aqui, teste. Também, se eu quiser escrever um pouquinho diferente, eu criei uma página maior aqui, está dizendo lá, Litmus. Legal, escreveu Litmus. E eu posso agora escrever o que eu quiser. Por exemplo, essa nova variável parece que o sistema está funcionando. Então, eu posso brincar tanto com uma aplicação Edge Computing, que é esse exemplo, ou simplesmente um client como o celular, porque eu estou escrevendo sempre no mesmo lugar. Tá? Então, é assim que a nossa solução funciona, de modo geral, quando a gente está falando em Edge Computing, em Indústria 4.0. Tá bom? Então, deu para vocês terem um pouquinho a ideia de como isso funciona. Eu já estou passando do meu tempo, então deixa eu fazer a conclusão aqui. Então, isso aqui são algumas conclusões que a gente pode ter, né? Esses são os benefícios do Unified Namespace. Acelera o uso de dados por todos os sistemas da empresa, por todas as aplicações, torna os dados altamente acessíveis por todo mundo, a hora que eu quero, como eu quero e quando eu quero. Simplifica as integrações do sistema, porque todo mundo pode falar com todo mundo, distribui os esforços, melhora a agilidade, alavanca o uso de padrões abertos e os tais softwares de prateleira, e permite que o consumidor e o usuário dos dados, ele decida aquilo que ele precisa, né? Não é alguém que decidiu para mim. O que eu estou querendo dizer aqui é que, se eu conversar com um especialista de produção, ele vai precisar de um dado. Eu vou lá e configuro isso no PLC. Mas se eu conversar com o cara do MES, talvez sejam outros dados. Se eu conversar com o cara do RP, talvez sejam outros dados. Por que não pegar todos os dados disponíveis, jogar no Unified Namespace e o especialista escolher o que ele quer usar, né? Esse é o conceito quando a gente fala em relação a isso, tá bom? E para a gente terminar, importante, né? Serviços gerenciados na nuvem simplificam os inícios do trabalho. Eu dei um exemplo aqui, se vocês quiserem testar na nuvem, é um jeito mais fácil de fazer. O Spark Plug torna possível a integração fora da caixa, né? E essa arquitetura Spark Plug, ela permite ser extensível, ou seja, novos hardwares e novos softwares podem ser adicionados sem alteração, lembra? Se eu tiver uma nova variável, um novo PLC, eu não preciso fazer uma configuração no PLC, depois outra na HM, depois outra na escada, com Management, publica isso no Unified Namespace e a configuração está pronta, né? Bom, o que é importante, na verdade, é usar, como eu falei para vocês, o Unified Namespace, usar um approach baseado em tecnologia, não em solução ou hardware específico,
depois, conhecer a nossa estratégia digital, o que cada empresa tem como estratégia digital, e usar tudo isso para diminuir os nossos custos e aumentar a nossa receita, porque no fim do dia, no fim de tudo, é disso que se trata a indústria 4.0, né? Ou seja, diminuir custos e aumentar nossas receitas. Tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu acho que eu passei 11 horas, não passei muito, mas deixa eu ver se eu tenho perguntas. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, a gente manda depois isso para vocês por e-mail, tá bom? Mas deixa eu ver aqui. Vamos lá. O Adriano pergunta, o Unified Namespace seria o nosso broker de hoje? Na verdade, o Unified Namespace, Adriano, ele é uma mistura de um broker com um equipamento, com um software, uma solução que possa normalizar os dados. Porque o broker, ele só armazena os dados, mas se eu não tiver no meu dispositivo um conversor para MQTT, por exemplo, um protocolo MQTT disponível, preciso passar isso por uma outra camada de aplicação, e essa outra camada de aplicação é que vai converter no broker. Ou seja, então esse eu gosto de chamar o Unified Namespace, esse conjunto de normalização e do broker, tá bom? O que mais? Talvez mais que eu tenho de pergunta aqui. O Adriano fez várias perguntas, mas deixa eu ver se eu tenho mais algumas perguntas aqui que o pessoal pode fazer. A Estela pergunta aqui para a gente assim, qual a segurança que eu tenho para publicar dados no Unified Namespace? Quero dizer, eu tenho como criar um Unified Namespace de forma privada? Sem dúvida. Estela, muito boa pergunta. O que eu estou querendo dizer aqui, na verdade, é que eu dei um exemplo do HireMQ na nuvem, né? Mas na nuvem esse é aberto para todo mundo, mas você pode contratar uma instância que você quiser do broker através do próprio HireMQ, por exemplo, rodando, por exemplo, na sua instância Azure ou na sua instância AWS, ou se você quiser, você pode ter isso on-premise, dentro da sua própria empresa, tá bom? Então essa também é a possibilidade que você tem. Então a gente pode fazer isso dessa forma. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de pergunta aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O Adriano fala bastante sobre a utilização do OPC-UA, né? De novo, o OPC-UA, não entendam que ele deve ter tirado da nossa filosofia aqui, mas a minha preocupação principal é que eu não tenho muitas aplicações, como o MES, existem alguns, como RPs, mas muito poucos, que falam em OPC-UA. Mas eu já tenho muitos deles falando em MQTT, porque o MQTT também é uma característica do mundo TI, não só do mundo industrial. Além disso, ele é extremamente pesado, né? Ele é extremamente pesado, ou seja, o cabeçalho dele é muito grande, então eu preciso de muitas informações. E outra coisa, se vocês lerem a especificação do OPC-UA, por exemplo, ele tem uma série de requisições e cada fabricante utiliza, sem exagero, 30% dessas especificações, ou seja, eu não tenho garantia de que eles vão ser compatíveis de um em relação ao outro. Tá? O MQTT não tem isso, ele é um protocolo extremamente simples, extremamente leve, e eu não tenho especificações que não são cumpridas. Ele tem 20 páginas de especificação, e a única coisa que eu preciso saber é que ele é um protocolo aberto, ele tem segurança segurança de criptografia, e ele também permite, por exemplo, que eu tenha uma comunicação por exceção. Houve uma variação no meu dispositivo terminal, ele passa essa informação para cima, tá bom? No meu exemplo aqui, meu broker não está na minha máquina, ele está na web, tá bom? Mas como eu disse, existem soluções da própria HiveMQ, ela pode usar uma solução on-premise no nosso sistema, tá bom? Deixa eu ver.
Os atuais fornecedores de soluções para automação já estão capacitados a ofertar soluções complexas como essa apresentada? Boa pergunta, Eduardo. Na verdade, assim, existem alguns que já estão preparados, mas a gente está fazendo esse novo conceito de ensinar as pessoas o que a gente entende por indústria 4.0. Então, assim, a Balmier tem se especializado nesse sentido de poder ofertar para os nossos clientes essa ideia da transformação digital, porque os integradores convencionais eles vão precisar mudar um pouquinho o seu conceito e sair da ideia da indústria 3.0 para 4.0. Né? Então, como eu falei, verifiquem, como eu falei na apresentação, verifiquem se o integrador que vocês estão acostumados a utilizar já está preparado para essa nova mudança. Posso dizer por experiência que são poucos, mas eles precisam se atualizar e isso deve acontecer, caso contrário, eles não vão conseguir passar por esse novo paradigma aí que a gente está precisando, tá bom? Muito bem, gente, eu acho que era isso. Se faltou responder alguma pergunta, por favor, mandem por e-mail para mim. Eu acho que aqui, aí vocês têm os dados de contato, tanto da empresa como o meu, fiquem à vontade. No final da apresentação, vocês devem receber uma pesquisa rápida para saber como foi o evento, se demorou demais, se foi interessante, pois 3 perguntinhas bastante simples. Espero que tenha ajudado vocês. Mais uma vez, obrigado a todos que me ensinaram um pouquinho sobre esses conceitos. Quero agradecer a Monique, que está por trás aqui também, me ajudando nas respostas. E espero que todos fiquem bem e a gente possa logo se encontrar pessoalmente. Um grande abraço a todos, um bom dia e até a próxima.